Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Cais os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Oh, aleluia! Sabe, meus irmãos, Deus realmente fez uma coisa nova. O dia feliz. O dia feliz. Ele fez um novo dia. Ele trouxe para nós um novo dia. E Ele vai falar para quê? Para celebrarmos com louvor a Ele. Para considerarmos essa presença. Para considerarmos esse lugar onde fomos inseridos. Oh, irmão, como isso nos deixa empolgados. Como isso nos deixa cheio de expectativa, porque Ele mudou a nossa história. Não tínhamos esperança, estávamos perdidos. Ele nos colocou em uma direção a caminho dos céus. E hoje podemos provar de tudo de lá aqui. Aleluia. Sabe, meus queridos, o primeiro livro que eu comecei a ler quando era novinho, eu tinha acho que 11 anos ou 12, foi Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. E foi aí que eu comecei a desejar o Espírito Santo. E sabe, eu lembro até hoje desse livro. Esse livro, as palavras de Benny Hinn mexem até hoje comigo. E eu lembro ele falando sobre Kathleen Kuma no altar, falando: não desprezai o Espírito Santo. Não desprezai o Espírito Santo, ele é a coisa mais importante que eu tenho. E a Bíblia diz isso: não entristeça o Espírito Santo, ele é o selo. Ele é a garantia de vocês, que vocês vão herdar o reino. Sabe, meu querido, eu queria pedir para você hoje tirar as vestes que às vezes te impedem de se abrir totalmente ao comando que o Espírito Santo tem para você. O Senhor já fez o que Ele precisava. Ele já decretou, Ele já declarou, Ele já colocou algo novo sobre nós. Mas sabe, não deixe que às vezes uma reação que você nega ao Espírito Santo impeça que isso venha sobre você. Não desprezeie o Espírito Santo. Não desprezeie aquilo que Ele está comunicando no seu coração. Sabe, se Ele te dá dando um toque, tome uma atitude, faça o que Ele está falando para você. Não seja tímido, não tenha vergonha. Se Ele te manda correr, corre. Se Ele te manda rir, ria. Se Ele te manda gritar, grite. Se Ele te manda cantar, cante. Ninguém toma um choque e não tem reação nenhuma. Diz meu pastor Luiz Fernando. Ninguém toma um choque e não tem reação nenhuma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando em você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ei, aleluia. Tire suas vestes, irmão, aquilo que impede você de deixar a reação do Espírito Santo fluir. Glória a Deus. Não desprezeis o Espírito Santo, Ele quer se manifestar o tempo todo entre nós. Oh, aleluia. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Obrigado, Ministério de Música. Vocês são um sucesso. Vocês são um sucesso mesmo. Irmãos, graça e paz. Amém. Pode se sentar. Muito obrigado. Irmãos, deixa eu me apresentar, né? Acredito que a maioria me conhece. Sou o Lucas. Obrigado. Esse é o Luiz, gente. Esse vai um sucesso mesmo. Eu sou o marido da mulher mais bonita dessa igreja. Todo mundo já sabe até quem é ela. Não preciso nem falar. Isso é verdade, ó. Amém? O Robertinho vai me ajudar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Irmãos, é uma grande responsabilidade estar aqui ministrando para vocês. Mas, sabe, é uma honra e um prazer enorme. Eu amo demais essa igreja. Amo mesmo. Amo esse tempo que o Senhor tem proporcionado para mim, para minha família. Sabe, realmente, se pudéssemos, a gente quase morava aqui na igreja, tanto que nós amamos estar aqui.
Não falo só de mim para não pensarem que eu sou desequilibrado, né? Mas minha esposa também, minha filha também. Acho que minha filha é a pior de nós. Essa semana na segunda, a gente estava indo a caminho do Rema, só que estava muito trânsito, então a gente desistiu de ir, porque realmente íamos, na verdade acho que a gente ia chegar lá e já tinha acabado. Então voltamos para casa e a Vitória vai com a gente. Quando estava deixando a Vitória lá, e ela acordou, que ela vai no carro dormindo, ela faz o Rema com a gente. Ela acordou e começou a chorar, irmão. Não acredito que a gente não vai mais para a igreja. Eu quero ir para a igreja, vamos para a igreja. E chorava, irmão. E foi o caminho todo até chegar em casa ela chorando. Sabe, nós realmente estamos envolvidos com todo o nosso coração. Nós amamos vocês mesmo. E estamos fazendo o Rema. Não tem como eu subir aqui e não falar do Rema. Todos falam que o Rema realmente muda a vida e realmente isso é verdade. Ouvimos já pessoas falando que o Rema não se explica, o Rema se vive. O que eu tenho a dizer sobre o Rema é que muito maior do que as coisas que são transformadas, os milagres que a gente vê, as coisas que nós provamos de intervenção divina, de coisas que o Senhor realiza através de nós, do nosso meio, muito maior é aquelas coisas que o Senhor tem ministrado no nosso coração e mudado por dentro. Sabe, querido, como é prazeroso mesmo a gente ver que antes a gente não conseguia tomar uma atitude, não conseguia fazer uma coisa ou não conseguia deixar uma... Mas por causa da palavra entrando dentro da gente, a gente consegue fazer e a gente sabe que é por causa da graça. A gente sabe que é por causa dessa palavra e essa palavra Rema tem mesmo transformado nossas vidas. Nós temos vivido os melhores dias das nossas vidas nessa terra, irmão. Essa palavra tem feito nós conseguirmos tomar decisões que antes não conseguia. Sabe, a primeira aula que nós temos com o pastor Luiz Fernando, tivemos de Fundamentos da Fé. O Senhor moveu muitas coisas em mim também, até mesmo porque a gente é comerciante. E eu, às vezes, tenho para mim que um dos maus de comerciante é porque eles querem ter tudo nas suas mãos, querem controlar tudo. E realmente, por muito tempo eu fui assim. Tudo que vai acontecer tem que estar sobre as minhas mãos, tem que estar sob o meu controle. Se eu não fizer, não vai. Se eu não botar força, se eu não ficar quebrando minha cabeça ali para pensar como vou fazer, não vai funcionar. Mas, sabe, o Fundamento da Fé me trouxe realmente um fundamento de confiar que existe um Pai trabalhando por mim. Existe um Pai trabalhando ao meu favor. Existe um Pai que zela por fazer aquilo que eu desejo. E isso mudou muitas coisas em mim. A Bíblia mesmo diz que de vão trabalham os trabalhadores, os vigias, se nosso Deus está trabalhando. Então eu comecei a entender essas coisas, que confiar realmente em Deus. Aleluia. E então que prevalece também, podemos aprender bastante e provar de comunhão com o Senhor, do entendimento que o Senhor nos ouve e que as nossas orações são poderosas e que elas geram frutos. Sabe, irmãos, depois que fizemos essa matéria, as minhas orações não foram mais as mesmas, por causa da convicção de que realmente eu estou falando com meu Pai e de que realmente aquilo que eu estou falando, concordância com a palavra, é um decreto e vai acontecer. Sabe, entender que as orações que nós fazemos, elas não são simplesmente palavras, não são simplesmente conversas. Existem vida, existe poder e a gente tem que fazer mesmo orações com expectativas que vai acontecer. E agora, a matéria que mais impactou também, a aliança de sangue. Uau, é bom demais, irmão. A consciência de que estamos aliançados com o nosso Pai. Quando estamos aliançados, estamos envolvidos com o que Ele é, com o que Ele tem, que Ele fez uma nova aliança conosco, com muitas melhores promessas. Ele selou em nós o Espírito Santo. Ele deu sua vida. Ele fez grandes promessas. E Ele está junto conosco todos os dias. Amém, irmãos? Sabe, todas essas apresentações que eu fiz, às vezes pode pensar que era só apresentação, mas já fazia parte da ministração. Hoje nós vamos falar sobre honra. Amém? Queria começar com vocês aqui, trazendo o significado da palavra honra.
Honra significa estimar, respeitar, tratar como valioso, ter em alto favor e consideração, entregar a sua submissão. Aleluia. Amém? Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Eu pedi para o pessoal colocar o slide aqui para mim também, dessa frase, que a gente vai, no decorrer, eu quero que isso fique bem na nossa cabeça mesmo. Logo, desonra, irmãos, é o contrário, é não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, tratar como ordinário, descrédito ou difamar. Amém? Vamos seguindo. João 5, capítulo 5, versículo 23, diz assim: a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Então a Bíblia deixa bem claro que o que nós devemos é honrar o Pai, e quando nós honramos o Filho Jesus, estamos honrando o Pai, porque foi o Pai que o enviou. Amém? Então devemos nossa total honra, nossa total devoção ao Filho, a Jesus. Em João capítulo 13, versículo 20, vai dizer: em verdade vos digo, quem recebe, essa aqui já é Jesus falando, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Sabe, quando recebemos alguém realmente de coração, é porque honramos aquela pessoa. Amém? Então, conseguimos entender aqui, quando Jesus estava falando sobre receber aquele que ele envia, também podemos concluir sobre honrar aquele que ele envia. Amém? E aqui ele estava falando principalmente sobre os seus discípulos. Então, fica a palavra para a gente sobre honrar aqueles que ele envia, nossa liderança e tudo mais. Amém? Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42. Diz assim: quem recebe, amém? Recebe, nós entendemos também como quem honra. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém, irmãos? Aqui Jesus estava falando sobre a questão de receber, de honrar diferentes tipos de pessoas. Profetas, ele se refere às pessoas que estão acima de nós, nossas autoridades. Justos, aos nossos irmãos, nossas famílias, as pessoas que estão junto conosco. E aos pequeninos, aqueles que estão sob nossos cuidados. 3 tipos de pessoas que o Senhor Jesus coloca para nós honrarmos. Amém? Vamos ao próximo. No João, capítulo 1, versículo 8. Cuidem de vós mesmos, para não perderem as coisas pelas quais trabalhamos, mas recebam plena recompensa. Sabe, aqui João, antes desse versículo, ele estava ensinando sobre os ensinamentos de Jesus, e um pouco antes ele vai dizer também que surgiriam maus profetas errados, que iriam ensinar que Jesus ainda não tinha vindo em carne. Mas sabe, Jesus estava falando para nós o quê? Sabe, se disciplinem em ficar firmes naquilo que nós estamos honrando, ou naquilo que nós estamos ensinando. Que é o quê? O que eles estavam falando, o que eles trabalharam para conquistar, era um mistério. O mistério de Cristo, o Evangelho, amém? Então João estava falando, se disciplinem, se esforcem, para não perder aquilo que estamos ensinando sobre Cristo. Fiquem firmes com isso. E ele vai dizer, mas recebam plena recompensa. Glória a Deus. Sabe, ele está dizendo que se nós permanecemos, se nós nos disciplinarmos e ficarmos firmes naquilo que eles têm ensinado, na revelação do Evangelho de Jesus Cristo para nós, há uma grande recompensa, uma recompensa completa. Amém? Logo, eu consigo entender também que o caso contrário,
se não permanecemos e se nos perdemos nos ensinamentos, ou desconsiderarmos ou deixarmos de lado a revelação do Evangelho, o mistério, ou acreditarmos nos maus profetas, o que acontece? Não temos recompensa, não participaremos das recompensas. Amém? Mas a vontade de Deus é que todos tenham, irmãos, a recompensa completa. Todos desfrutem de uma recompensa completa. Amém? Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E também pode ser que haja uma recompensa parcial. Ou seja, às vezes honramos em partes aquilo que estamos recebendo. Então, pode ser que acabamos vivendo em partes aquilo que estamos esperando. Eu quero contar o que a Bíblia diz, um exemplo de aconteceu que pessoas receberam em partes a recompensa. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo todos às aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Sabe, o poder do Senhor estava com ele para curar, mas a Bíblia fala que não relata sobre ele já ter feito curas naquele lugar, naquele momento. Amém? E continua no 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomou o leito em que permanecera deitado. Voltou para casa, glorificando a Deus. Sabe, o paralítico, podemos ver que ele recebe a recompensa do Senhor. Ele honrou o Senhor, ele considerou, ele foi lá, ele se esforçou para receber aquilo que ele esperava. Mas haviam lá os escribas e fariseus que não honraram o Senhor. E sabe, a Bíblia não relata que lá houveram curas e maravilhas, mas relata que o Espírito de Deus estava ali para curar. Amém? Então podemos entender, a Bíblia até fala que eles ficaram maravilhados por causa do ensinamento e tudo mais, mas podemos entender que eles não provaram de tudo aquilo que o Senhor tinha para entregar para eles. Sabe, a recompensa não foi completa. Amém, irmãos? Eu estou passando alguns versículos para a gente ter uma base do que vamos decorrer aqui, amém? Glória a Deus. Em Provérbios 11 diz que o justo recebe o que merece aqui na terra. Então, uma das chaves para recebermos o que queremos na terra aqui é qual? A honra. Amém? Se a Bíblia fala que o justo vai receber o que merece aqui na terra, se a Bíblia fala que quando honramos recebemos a recompensa completa, então entendemos que esse é o passo para recebermos uma recompensa completa. Honramos. A honra tem esse poder, irmão. A honra tem esse poder de trazer aquilo que não existe, aquilo que você espera, aquilo que você deseja. Amém? Mas não com um coração somente inclinado para aquilo que você espera, mas um coração rendido mesmo, um coração entregue mesmo. Amém? Agora vamos falar sobre o que o Senhor deixou para que nós sigamos com esse padrão de honra. Romanos capítulo 13, no versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Sabe, instituído quer dizer aquilo que foi diretamente decretado.
Então, irmãos, as autoridades que nós temos foram diretamente decretadas por Deus, instituídas por Ele, por isso que Deus manda nós honrarmos mesmo. E aqui quando Ele está falando sobre honrar, Ele está falando sobre sujeitar, estamos totalmente sujeitos a elas. E eu pesquisei também sobre o que significava sujeitar. Sujeitar, melhor explicação, significa acatar ordens, render-se. Amém? Estávamos totalmente sujeitos, irmãos, às nossas autoridades. E isso, na maioria das vezes, eu sei que mexe com a gente, dói, parece que torce alguma coisa, você tem que corresponder àquilo que estão falando, porque às vezes você não concorda, às vezes você acha que ficaria de outra forma. Mas, irmãos, é o segredo, honrar, se sujeitar, existe uma recompensa, e é isso que Deus espera de nós, amém? Agora sobre o reino. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 e 13, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, com apreço, com carinho, com cuidado, e que os tenhas com amor em máxima consideração. Sabe, irmãos, não é só por obrigação que nós honramos nossos líderes, as pessoas que estão acima de nós. Não é só por obrigação, não só é porque estamos lá fazer o quê, mas com apreço, com carinho, com todo o nosso coração, com todo o amor que nós temos. Honramos com forças aqueles que estão realmente se esforçando para trazer aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Porque existe uma visão e o Senhor estipula a ordem para que essa visão seja passada para nós. Porque se não tivesse liderança, irmãos, cada um teria uma direção e para onde iria a igreja? Amém? Por isso nós devemos mesmo honrar os nossos líderes que o Senhor estabeleceu. Irmãos, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 17, diz: Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então ele falou sobre a liderança, honramos, agora está falando sobre honrar a todos, considerar a todos, tratar com valor a todos os irmãos, meu querido. Amém. Uau, que desafio! Mas que prazer, irmão, que estamos sendo participantes daquilo que o Senhor colocou dentro de nós, honrando nossos irmãos, abraçando mesmo, sendo intenso no que diz respeito a considerar que a pessoa é uma grande pessoa. A pessoa está inserida no corpo de Cristo junto conosco. Amém? Eu queria ler agora também a continuação de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, na versão NVT, que vai falar um pouco sobre como devemos honrar os nossos irmãos. No capítulo 12, no versículo 12, começa assim: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. A gente está falando sobre os líderes. Eles trabalham arduamente entre vocês, lhes dão orientação. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Aleluia. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Ele estava realmente ensinando ali como que nós devemos honrar os nossos irmãos. Se preocupando uns com os outros, incentivando, corrigindo aqueles indisciplinados. Sabe, irmão, eu entendo que não é só parte do pastor, não é só parte de uma liderança. Nós amamos as pessoas que estão do nosso lado, nós se comprometer em favorecer ele também, não só nós mesmos.
Amém. Ontem, quando estava tendo uma conversa com a gente ali, ele estava falando sobre a questão de empresários no reino se envolverem mesmo, onde um quer prosperar o outro. Porque se você vai comprar um negócio e seu irmão na igreja tem esse negócio, se você está comprando dele, você está prosperando o reino de fato. Mas se você está comprando fora, você não sabe o que o de fora vai fazer com o dinheiro. Então, sabe, isso é sobre a parte financeira, mas enquanto outros assuntos mais, nós precisamos estar envolvidos mesmo com nossos irmãos, sabe, com expectativa de que ele vai crescer, de que ele vai frutificar, de que ele vai viver aquilo que nós estamos vivendo. Que não é porque ele teve um deslize que ele não presta, que está lançado fora, que nós vamos ajudar ele a se levantar. Aleluia, aleluia. Ô irmão, eu fico tão feliz com pessoas que estão fazendo remo junto comigo. Nossa, a gente vê tanto crescimento, tanto... Uau, a gente fica maravilhado mesmo. É algo que tem tocado no meu coração, são pessoas que têm feito remo junto com a gente tem visto essas pessoas desfrutarem de unções frescas, de palavras direcionadas por Deus. Isso tem nos alegrado demais mesmo. Por último, para embasar aquilo que a gente estava falando sobre honra, quero ler Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diz assim: honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Sabe, nós ministramos muito esse versículo sobre finanças, sobre ofertas e dízimos. Mas sabe, aqui está falando sobre primazia. E tudo que nós fazemos, tudo na nossa vida tem sua colocação. Tem o que é mais importante, tem o segundo, tem o que fazemos primeiro. Sabe, tudo que nós vamos decidir fazer ou para onde nós decidimos ir, nós pensamos. Não, primeiro vamos ali que é mais importante. E sabe, irmãos, é este lugar mesmo que o Senhor quer ter em nós. O lugar de primazia em tudo que nós fizemos, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós falarmos. Sabe, estamos honrando ao Senhor em como estamos nos comportando, estamos honrando ao Senhor em nossa decisão. É muito engraçado que o pastor fala aqui sobre você perguntar para Jesus: Jesus, eu devo ir para a igreja ou não? Sabe, nós sabemos a resposta, é óbvio. Por quê? Porque Ele tem o primeiro lugar, irmão. Porque Ele tem o primeiro lugar. Então, tem situações que são óbvias, tem situações que nós precisamos orar, tem situações que nós precisamos buscar na palavra, mas o que tem que ficar dentro de nós é aquele coração: peraí, eu vou fazer algo. Mas, e o Senhor? E o Senhor? Como Ele quer que seja feito? O que Ele quer? O que vai acrescentar ao Senhor? O que vai acrescentar às pessoas, que as pessoas vão ver a glória de Deus? Amém, irmão? Honra fala muito sobre isso. Agora eu queria discorrer um pouquinho com você algumas situações da Bíblia, Jesus honrando. Marcos, versículo 1 e 2. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Repitam comigo: a sua terra. Aleluia, a terra de Jesus, irmão. O lugar onde Ele nasceu, o lugar onde Ele foi criado. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a estar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Sabe, os lábios estavam falando das maravilhas, os lábios estavam proclamando o que Jesus estava feito. Mas tinha um porém. No verso 3, vai dizer assim, eles estavam falando: mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Sabe, não é este aquele irmãozinho lá, aquele menino, filho do irmão Márcio lá, aquele menininho? Sabe, não é aquele menininho que toca guitarra ali, todo... Não é ele que está compondo música? Sabe, não é aquele baterista que está crescendo no Senhor, progredindo no Senhor? Sabe, irmãos, o povo de Israel, eles estavam com uma mente, com uma ideia já formada de quem seria o Messias, de quem seria o Cristo. Porque a palavra mesmo, eles tinham essa conclusão por causa da palavra mesmo. O que a palavra diz,
eles estavam entendendo que seria um rei que viria e iam libertar eles. Eu vou ler com vocês também esse versículo. Antes, deixa eu só continuar o versículo de Marcos aqui. No quadro diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Sabe, mais um exemplo de pessoas que não receberam recompensa por não honrar. Não honraram Jesus, irmão. Sabe, exatamente porque eu estava falando, porque idealizaram algo. E quando viram as maravilhas, até com seus lábios enalteceram. Mas quando viu quem era aquele menino que vivia com a gente assim. Então não pode ser o Messias. Não pode ser. Amém? E com isso eles não provaram, não receberam da recompensa. Sabe, irmãos, rapidinho, o que às vezes me preocupa em relação a isso, em relação à nossa vida, será que às vezes temos alguns pensamentos como, poxa, de novo é o pastor que vai ensinar ali sobre a mesma coisa, poxa, não vai vir nenhum ministro de fora, poxa, não, é de novo a irmã Maiara lá que está pegando lá, ela pega daquele jeito, mesma coisa, mesmo sempre. Sabe, irmão, será que não tem vindo alguma, mesmo que seja, sabe, às vezes a gente exagera mesmo, eu sei que isso não acontece aqui, amém? Mas a gente exagera, mas será que não tem pequenas coisinhas que às vezes vêm à nossa mente, ao nosso pensamento, que impedem da gente provar daquilo que o Senhor quer ministrar nesse lugar? Sabe, a Gisele está falando sobre honrarmos o grupo de louvor. Será que às vezes não pensamos que, poxa, está a mesma coisa, as mesmas pessoas? É o Caio de novo. Ele canta quase a mesma música. Não é isso não, né? Sabe, será que não estão pensando nisso? E na hora do Senhor querer se mover no louvor, você às vezes está perdendo, irmão. Está perdendo. O Senhor quer manifestar cura, poderes, milagres. Sabe, isso se diz respeito à mentalidade nossa. A mentalidade de honrarmos tudo aquilo que Deus constituiu como autoridade. Tudo que Deus colocou sobre nós, honrarmos mesmo, irmão. Se Ele está falando a mesma coisa, se Ele está cantando a mesma música, eu vou honrar, eu vou participar disso. Sabe quantas pessoas nós vemos crescendo aqui, ministros que ministravam de um jeito, hoje cresceu muito. Como é prazeroso isso, é gostoso mesmo. E, sabe, deve ser de arrependimento uma pessoa que falava, rapaz, eu criticava tanto esse rapaz aí, hoje ele está como ele está. Deve ser triste, irmão, mas é prazeroso falar, rapaz, eu sempre vi ele desse jeito. Sempre acreditei que ele ia crescer assim mesmo. Aleluia. Aleluia. O Senhor admirou-se da incredulidade dele, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Eu vou ler aqui, irmãos, rapidinho o porquê que o povo de Israel entendia e tinha aquela ideia de quem seria o Messias, amém? Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, eles olhavam isso e falavam, rapaz, todos esses nomes, todas essas coisas aqui é um rei que vai vir libertar a gente, tirar dessa escravidão. E enquanto eles não viam isso, e não veio até hoje, eles não honraram Jesus, não honraram todos esses nomes, porque todos esses nomes que Deus estavam em Jesus, em operação ali, e eles não honraram. Amém, irmãos? Então, esse cuidado para nós estamos analisando mesmo. Será que não estamos, às vezes, com algumas ideias que não estão honrando aquilo que o Senhor tem colocado para nós? Amém? Irmãos, logo em seguida Jesus vai lá e envia os seus discípulos, depois dessa situação,
Agora, Jesus vai ensinar também um pouquinho sobre honra no decorrer de Marcos, capítulo 6. No verso 8, diz assim: ordenou-lhes que nada levassem, e é Jesus falando com seus discípulos, pois Jesus estava enviando seus discípulos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei até vos retirardes de lá. Se em algum lugar não vos receberem de coração, não vos honrarem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos seus pés em testemunho contra eles. Sabe, mesma situação, Jesus estava ensinando eles também sobre honra, no sentido de que vocês vão ficar numa casa, aqueles que não te receberem não estão honrando vocês. Aqueles que não quiserem te ouvir não estão te honrando. E vocês vão sair dali e eles estão reprovados. Eles não têm uma boa fama, não tem como falar bem, por quê? Porque desonraram. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos da mesma forma. Nós não, é outro pessoal aí. Outro pessoal. Às vezes algumas pessoas por aí estão da mesma forma. Sabe, na hora de agir com essa honra que nós estamos falando, de considerar os nossos ministros, considerar a nossa liderança, não fazem. E depois vem um líder e você vê o líder falando sobre alguém. Nossa, ali a irmã Silvana ali está uma bênção, e dando um bom testemunho da irmã Silvana ali, aí a pessoa vai lá e pensa: rapaz, por que não está falando de mim também? Está dando um testemunho bom da Silvana, de mim não fala nada. Sabe, que será que na hora de nós honrarmos, na hora de recebermos, nós fomos negligentes? Não nos inclinamos com o coração, fomos negligentes, e agora como iremos exigir ou querer uma boa reputação, um bom testemunho? Mas, infelizmente, quando acontece isso, pessoas estão sendo reprovadas, irmãos, e não têm um bom testemunho. Amém? Na continuação, agora vamos para o verso 30. Agora Jesus já tinha recebido os seus discípulos de volta, depois de ter enviado, já tinha recebido os discípulos de volta. E no verso 30 diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Amém, irmãos? Eu entendi aqui que acho que estavam todos cansados, queriam repousar, queriam ficar tranquilos. Eles estavam falando que queriam procurar num lugar deserto, um lugar calmo. Porque eles não tinham nem tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Eu tenho certeza que eles queriam descansar, irmãos. Ficar quietinho, relaxar. Amém? No verso 33 vai dizer: muitos, porém, os ouviram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Jesus, eu ainda tenho certeza que ele queria descansar. Eu fico isso na minha mente, ele queria repousar, queria relaxar um pouco. Mas a Bíblia diz assim: viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Sabe, Jesus estava cansado, querendo descansar. Ele viu um monte de gente chegando. Era lícito Jesus falar: não, agora eu vou descansar, porque já trabalhei muito, já falei muito, andamos para lá, andamos para cá, agora eu vou descansar. Mas Jesus se compadeceu. Jesus honrou um povo, irmão. Ele estava ensinando justamente o que tinha acontecido contrário a ele antes. O povo dele mesmo tinha desonrado ele, e naquela hora ele honrou um povo. Ele honrou, ele desconsiderou, ele tornou importante. Cadê minha mídia me ajudando?
Ele considerou o mais importante, ele considerou de maior valor ensinar para aqueles que estavam ali do que descansar, irmão, do que seu cansaço físico. Jesus estava ensinando sobre honra para nós, sabe que muito é mais importante, é mais valioso honrarmos. E isso a ponto de que desconsideramos às vezes nossas preferências, nossos desejos, nossos pensamentos, o que nós concluímos. Sabe, Jesus realmente considerou aquele povo e falou, não importa se eu estou cansado, eu vou honrar. Aleluia. Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Sabe, honrar nem sempre é somente enaltecer aquele quem você admira, mas honrar é muitas vezes você considerar importante, mesmo você pensando de uma forma diferente, mesmo indo contra aquilo que você quer. É muito fácil às vezes honrarmos as pessoas que estão fazendo da forma que a gente pensa. Mas sabe, a verdadeira honra vem de falar assim, não, eu vou honrar aquela pessoa porque Deus mandou eu honrar, eu vou honrar com todo o meu coração. Não importa se isso está contorcendo-me por dentro, algumas coisinhas que eu queria fazer diferente. Essa é a verdadeira honra, irmão. Essa é a verdadeira honra. E continuando aqui no verso 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Sabe, os discípulos agora, porque eles estavam cansados, queriam descansar, agora Jesus já ensinou, já passou, e agora sim, agora vamos descansar. Agora vamos ficar. Senhor, despede esse povo, eles já receberam tudo, agora vai embora, cada um compra a sua coisa, vai para a sua casa. Os discípulos falando. Mas Jesus é bom demais. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer. Sabe, um denário é um dia de trabalho, na época eu contava. Imagina 200 dias de trabalho, irmão. O discípulo estava doido, falando, rapaz, nós vamos ter que pegar 200 dias de trabalho nosso para comprar coisa para todo esse povo comer. Nós estamos aqui cansados e vamos ter que fazer isso. E eles não estavam entendendo o que Jesus queria ensinar-nos. Como Jesus é perfeito em seus detalhes, querendo ensinar o povo. E em João 6, no capítulo 6, verso 6, João é um pouco mais detalhado no que ele dizia. E ele diz assim, no capítulo 6, no verso 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem já sabia o que estava para fazer. Uau! Jesus já estava preparado, irmão. Ele já estava tudo dentro dele, tudo esquematizado. Eu vou fazer um milagre, povo. Eu vou honrar esse povo, eu vou honrar uma pessoa. Aleluia. E os discípulos apanharam um pouco para até pegar aquela visão de Jesus. E agora um dos discípulos vai lá e informa Jesus, no verso 9. Está aí um rapaz... Não, peraí, antes... logo disso aí, um dos discípulos vem e informa, já que Jesus falou que tinha que alimentar e pronto. Eles honraram, pelo menos agora estavam honrando Jesus, e foram lá e iam fazer. Um dos discípulos vem e disse, no verso 9, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, 2 peixinhos. Mas olha o que ele diz, mas isto o que é para tanta gente? Mais uma vez, de novo, os discípulos não entenderam quem era Jesus, o que estava querendo fazer naquela hora. Não entenderam sobre a forma, a multiforme graça que Jesus queria manifestar naquela hora. Mas Jesus já sabia. Sabe, às vezes se fosse, como a gente brinca lá na feira, se fosse lá na feira, ia falar, rapaz, aí eu falo para o pessoal fazer uma coisa lá, aí eles falam para mim assim, não, mas não vai dar porque tem que fazer isso. Rapaz, está confiando não? Rapaz, eu não falei para você fazer.
Rapaz, está tudo esquematizado aqui. Sabe, irmãos, não seja esse tipo de pessoa que coloca um porém, coloca uma situação. O Senhor quer realizar coisas e Ele já providenciou tudo. Ele já providenciou tudo. Aleluia. E Jesus respondeu: digam ao meu povo o que se sente. Sabe, irmãos, é muito interessante, por quê? Porque eles falavam que um rapaz tinha ali os pães e os peixes, e o discípulo mesmo mostrou para Jesus: olha, isso aqui é pouco. Ou seja, por mais que esse rapaz se prontificou a ajudar, desconsidera ele, fala para ele voltar lá para o seu lugar, não vai adiantar. Obrigado, legal, mas não vai adiantar. Mas sabe, mais uma vez, irmão, Jesus foi lá e honrou um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Sabe, eu tenho certeza que Jesus poderia fazer esse milagre de muitas formas. Ele curou o cego cuspindo no chão, tirando lodo. Ele mandou Pedro ir buscar a moeda na boca do peixe. Por que ele não iria criar o alimento para sustentar o povo? Eu tenho certeza que ele podia, irmãos. Mas ele decidiu, sabe, ele decidiu honrar, ele decidiu fazer alguém ser participante do milagre dele. Sabe, eu tenho certeza, na verdade, os milagres que nós queremos, nós desejamos provar, devemos ver que esses milagres não são nossos. Esses milagres são do Senhor. E sabe, Ele está te chamando para você participar junto com Ele desses milagres. Por quê, irmãos? Porque Ele te honra. Porque você é filho. Ele quer ver você participante. Sabe, tudo que acontece no mundo, tudo que existe, Deus poderia ter feito sozinho. Mas Ele nos escolheu para participarmos. E sabe como não vamos honrar tamanha excelência de Jesus por ter nos inserido nisso? Como vamos desconsiderar isso? Se Ele mesmo nos honrou, nos escolhendo para ser mesmo participante de tudo aquilo que Ele quer fazer. Ele decidiu honrar. Jesus mostrou o contraste, irmãos. A diferença do povo dele, que não honrou a ele. E agora, porque ele quis, ele honrou um simples rapaz, sendo que ele nem tinha necessidade, porque ele poderia fazer de outras formas. Mas ele decidiu honrar. Oh, aleluia. Sabe, eu tenho um exemplo aqui, ele está aqui, eu vou contar. Vem cá, Dudu. Exemplo aqui. Já que ele está aqui, eu vou contar com ele aqui. Sabe, irmãos, Dudu é alguém que trabalha com a gente. É a pessoa mais antiga que tem lá trabalhando com a gente. Sabe, no comecinho, ele era um dos mais, era chamado a atenção, principalmente porque ele começou novo lá. Então toda hora: Dudu, não faz isso. Não, Dudu, não é assim. Dudu, você esqueceu. Pô, Dudu, não é assim. Não, Dudu, vamos lá. Aí tem que explicar de novo. Aí todo dia era essas coisinhas assim. Mas sabe, a primeira coisa, Dudu sempre foi compromissado com a gente. Sempre foi compromissado desde o início. Sempre teve compromisso. Sabe, tudo que nós falávamos para ele, tudo que ele vinha falar com a gente, ele falava com respeito, ele recebia com respeito, falava com honra, se dispunha a fazer também com honra. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes tinha pessoas que tinham mais habilidades, pessoas que tinham mais vontade de fazer coisas a mais e tudo mais lá. Mas, sabe, essas pessoas não honravam. Não, sabe, elas queriam ser... não queriam aceitar o que a gente fala. Mas Dudu não, Dudu estava sempre ali pronto. Sempre nos honrando. Sempre mesmo, irmão. E sabe, algumas pessoas falavam: pô, você não me valoriza, não sei o que lá. Rapaz, eu prefiro 10 Dudu do que você, por mais que você sabe vender muita coisa. Eu prefiro 10 Dudu por causa da honra, por causa do compromisso. E sabe, irmãos, que eu quero mostrar para vocês, Dudu teve esse longo tempo de trabalho com a gente, foi crescendo. Ano passado a gente começou a fazer uns trabalhos, desenvolveu nele uma liderança, ele cresceu, aumentou o salário, teve uma liderança sobre um certo grupo lá onde a gente tem. E foi tirar a habilitação, tirou a habilitação, e assim que ele tirou a habilitação, nós fomos lá e presenteamos ele com uma moto. Aleluia. Amém, irmãos. É isso. Uma salva de palmas para o Dudu. Obrigado. Sabe, irmãos,
Por que eu estou falando isso? Porque é resultado de honra, irmão. É resultado de honra mesmo, ele honrou. Sabe, esse presente que nós demos a ele não foi um peso. Não foi, sabe, rapaz, eu estou sendo obrigado a dar, não. Foi de coração mesmo, por causa da honra. E sabe que quando fizemos isso, o valor que tínhamos para fazer isso, é um valor que nós separamos para no final do ano fazer o pagamento todo do pessoal, 13º e tudo mais. E nós íamos usar o valor todo. Aí eu falei, não, rapaz, eu não vou deixar de fazer não, eu vou fazer sim. Eu vou fazer e Deus vai prover e vamos lá. Fizemos, irmão, usamos o dinheiro, não tínhamos mais o dinheiro lá e ficamos pensando o quê? Quando chegar lá, infelizmente, a gente vai ter que tirar do que às vezes a gente ganharia e pagar o pessoal e vai ser assim. Só que também temos porém, porque tínhamos feito um compromisso com uma loja e nessa data, no final do ano, tínhamos que arcar com um valor muito alto mesmo. E foi passando os dias e falava, fazer o quê? Vamos ver o que vai dar, vamos trabalhar bastante para tentar arcar com tudo. E sabe que do nada mesmo, a loja mandou mensagem para a gente assim e falou, boa tarde, Lucas, tudo bem? Tá, vimos a situação aqui. Nós queremos dar para você um desconto, eu não lembro a porcentagem, mas eles descontaram o valor lá do valor. Eu falei, uau, paz, bom, né? Só que eles falaram mais, só que a gente quer. Aí eles falaram, se você quiser, né? Claro que eu quero. Se você quiser, nós queremos parcelar esse valor a partir do próximo ano em 4 vezes. Opa, tá tudo certo, tá tudo pronto, tudo resolvido. Irmãos, tudo isso é uma questão de honra. Tudo é uma questão de honra. Sabe, não se prenda a nada. A honra vai te levar muito mais longe. A honra vai te levar muito mais longe. Honrar o Senhor, honrar a nossa liderança, honrar os nossos irmãos, honrar aqueles que o Senhor confiou a nós. Aleluia. Aleluia. Quero dar aqui também o exemplo do centurião romano. Mateus 5, 8, versículo 8, capítulo 8, do versículo 5 a 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Sabe, era um centurião romano, irmãos. A autoridade desse homem estava totalmente sobre os judeus. Totalmente, meu querido. E esse centurião, essa autoridade, viu em Jesus aquilo que não tinha nele. Ele honrou, ele desconsiderou toda a sua autoridade, tudo que estava sobre ele. Ele desconsiderou por causa da grandeza, da majestade de Jesus. Ele honrou Jesus e teve a sua recompensa completa. É Deus mais uma vez fazendo contraste do povo que não honrou com Jesus honrando agora. Aleluia. Sabe, esse centurião, ele estava totalmente considerando o que estava sobre Jesus, totalmente considerando o que era Jesus. Sabe, irmãos, o mais interessante agora é que o centurião, ele considerou a palavra de Jesus. Agora entramos em outro ponto, ele considerou a palavra de Jesus. Sabe, muitas vezes em nossas vidas, entendemos a palavra, ouvimos a palavra, mas não consideramos de tal forma que aquilo mude uma situação em nossa vida. E sabe que eu entendo que quando nós não consideramos a palavra de tal forma que mude a nossa vida, nós estamos dizendo para Jesus, olha, essa palavra é legal, bacana, mas eu estou bem aqui. Sabe, muitas pessoas, irmãos, às vezes com enfermidades, fazendo a sua enfermidade de algum bichinho de estimação. É minha. Hoje eu estou assim. É normal. Hoje eu estou com a minha não sei o que lá. Mas sabe, irmãos, aquilo lá já não pertence mais a nós. Sabe, irmã Vilma, eu vi ela eu não lembro que dia foi lá no Rema também, acho que foi na quarta-feira. Ela estava mal na terça, na quarta ela chegou lá, a gente estava perguntando o que aconteceu e tudo mais, e uma senhora atrás dela, acho que foi perguntar alguma coisa sobre, você tem isso, ou é sua, não sei o que lá, não lembro. Rapaz, irmã, não tenho nada, não é minha não.
Uau! Aleluia! Ela entendeu, irmão. Aquilo não é meu. Ele enviou a sua palavra, ele me curou, ele me sarou, ele me livrou de tudo que é mortal. Oh, aleluia! Nós precisamos mesmo entender e agarrar com confiança, irmão. Ele enviou já a sua palavra. A enfermidade não tem poder contra nós. Sabe de uma coisa que eu tenho raiva é de enfermidade, irmão. Oh, meu Deus, é algo que me deixa doido mesmo. Por quê? Porque Jesus já fez o sacrifício. Sabe, quando nós consideramos uma enfermidade e ficamos acariciando, e ficamos levando e deixamos rolar, estamos dizendo para Jesus: Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício, você morreu, você fez tudo, mas está tudo bem, eu estou bem aqui, eu consigo aguentar essa enfermidade. Sabe, irmão, essa enfermidade não é para você aguentar. Jesus já sofreu, Jesus já pagou o preço, já foi depositado sobre ele já foi afastado de Deus por um tempo por causa disso. Ele já se angustiou por causa disso. E sabe, às vezes, quanto ao fruto, nós somos o contrário. Nós não, outro pessoal aí, né? Faz o contrário. Nós já recebemos o fruto do Espírito, irmão. Mas aí a pessoa pensa: Senhor, me dá paciência. Não me dá força, então eu mato. Senhor, me dê amor para eu amar essa pessoa, porque está difícil. Sabe, isso aí já está dentro já. É isso que a gente tem que considerar que é nosso. É isso que nós temos que honrar. É isso que nós temos que receber mesmo e ficar firmes nisso. Aleluia. Oh, aleluia, eu estou perdendo tempo, porque até mesmo o tempo está acabando já. Glória a Deus. Sabe, eu queria pedir para o grupo de louvor me ajudar aqui, subir aqui um pouco. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé.